Boa noite. Boa noite. Temer viaja a São Paulo para avaliar necessidade de cateterismo. A obstrução da artéria coronária do presidente foi descoberta em outubro. Polícia levanta pistas sobre os 51 milhões de reais ligados à Gedel. O ex-ministro de Temer está preso e até agora não falou sobre o dinheiro. Justiça manda Antony Garotinho para presídio de segurança máxima. A versão do ex-governador do Rio sobre agressão na cadeia comum foi contestada. 2 dias após a ordem de prisão, Antônio Carlos Rodrigues continua foragido. Presidente do PR, ele foi ministro de Dilma e é suplente de Marta Suplicy no Senado. O IBGE aponta crescimento da população de idosos no Brasil. São quase 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Ataque terrorista numa mesquita do Egito mata mais de 230 pessoas. Em reação, as Forças Armadas bombardeiam áreas ocupadas pelo Estado Islâmico. O Jornal da Gazeta está no ar. Artistas convocam ato a favor da criação do Parque do Bexiga, no terreno que fica ao lado do Teatro Oficina. A área pertence à construtora Cisan, do Grupo Silvio Santos, que quer construir 3 torres no espaço. Nesse domingo, às 2 da tarde, a gente vai se reunir na frente do Teatro Oficina, ali na Jaceguai, para a gente fazer um ato festivo em prol do Parque do Bexiga, em prol da Oficina, em prol do TBC. Os manifestantes apoiam o projeto de lei do vereador Gilberto Natalini, do PV, que cria um parque numa área de 11 mil metros quadrados no Bexiga. Em agosto, uma reunião entre o apresentador Silvio Santos e o dramaturgo José Celso Martinez Correia terminou sem acordo. A discussão sobre o assunto já dura 30 anos. O Teatro Oficina é tombado pelos 3 órgãos do patrimônio histórico. Mas em outubro, o CONDEIFAT, que é o órgão estadual, revogou uma decisão de 2016 e autorizou a construção de torres no terreno, que prejudicariam o histórico projeto arquitetônico do teatro, de Lina Bobardi. Pesquisa do IBGE mostra que a população idosa cresceu 16% entre 2012 e o ano passado em todo o país. As regiões Sul e Sudeste são as que tiveram maior aumento na quantidade de habitantes com mais de 60 anos. Este número está cada vez maior aqui no Brasil. Sou um homem feliz, formei meus filhos todos, tenho uma belíssima esposa que está viva. Idoso não tem vez aqui no Brasil. Aí somos jogados a escanteio. Dos 205 milhões e meio de pessoas que moram no país, 29 milhões e 600 mil são idosos, com 60 anos ou mais. É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, feita pelo IBGE com base no ano de 2016. O estudo divulgado hoje aponta que a população de idosos no Brasil cresceu 16% entre 2012 e o ano passado. Já a quantidade de crianças de até 9 anos caiu de 14,1% para 12,9%. Quanto maior a população de idosos num país, maior também a quantidade de aposentados. Daí o governo precisa reorganizar as contas para garantir a aposentadoria dessas pessoas. Para o governo de Michel Temer, a solução seria a reforma da Previdência. Nesta semana, uma nova versão mais enxuta da proposta foi apresentada. O texto ainda precisa passar por 2 votações na Câmara dos Deputados e mais 2 no Senado. Nas ruas tem gente com a sensação de que a ideia de um dia se aposentar caminha a passos lentos. A sensação, de que está cada vez mais longe, então... O assunto é polêmico. Para esse especialista, se o projeto for aprovado, as pessoas precisam ficar atentas. Antes a gente precisa falar o que não muda. Não muda a situação de quem está aposentado, não muda a situação de quem está bem próximo da sua aposentadoria e não muda a situação daquelas pessoas que já recebem um benefício, seu benefício não será alterado.
PNAD ainda mostrou que o número de pessoas que se declaram pretas cresceu 14,9% e o de pardos aumentou 6,6%. Ainda segundo o levantamento, em 2016, a internet estava presente em mais de 63% das residências e em quase 95% delas. Os celulares estavam sendo usados para se conectar à rede. Outro dado que chama a atenção é dos domicílios conectados à rede de esgoto. Menos de 66%. A OAB de São Paulo ainda avalia se vai recorrer da decisão da Justiça que aumentou o salário dos vereadores da capital em 26%. Agora, o salário de cada parlamentar vai subir de 15 para quase 19 mil reais. O reajuste estava barrado pela Justiça desde dezembro do ano passado, após pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, e também por uma ação popular. Para a OAB, o aumento aprovado pela maioria dos vereadores viola princípios constitucionais da moralidade administrativa, da proporcionalidade e da razoabilidade. Na decisão, o desembargador Borelli Tomás entendeu que a ação da OAB não demonstra que o reajuste provocaria prejuízo aos investimentos públicos prioritários. Com isso, a remuneração de cada vereador agora vai passar de pouco mais de 15 mil reais para quase 19 mil reais. Eles também vão receber uma parcela extra de 26 mil reais como retroativo. O projeto do aumento salarial foi proposto pelos vereadores Milton Leite, do DEM, atual presidente da Casa, e Adilson Amadeu, do PTB. A polêmica dos reajustes foi levantada em meio à queda na arrecadação do município e à falta de investimento em outras áreas. Isso porque, além dos 15 mil reais, cada vereador tem uma verba de gabinete de 24 mil para despesas diversas, como transportes e também correio, sem contar os 18 assessores a que cada um tem direito, o que pode gerar um custo de até 164 mil reais em salários. A decisão da Justiça não altera a folha de pagamento desses servidores e não mexe nas verbas atuais de gabinete. De acordo com a Câmara Municipal, o orçamento do Legislativo para 2018 é de 620 milhões de reais. O reajuste dos 55 vereadores terá impacto anual de 2 milhões e 600 mil reais ao Parlamento paulistano. Justiça de Campos, no Rio, determinou a transferência do ex-governador Antony Garotinho para o presídio de segurança máxima em Bangu 8. Garotinho disse que foi agredido na prisão em Benfica. Já a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que ele se autolesionou. Garotinho disse que sua cela foi invadida na madrugada de hoje, que foi agredido com um porrete e que chegaram a apontar uma arma para ele. O ex-governador teria chegado à delegacia para prestar depoimento com o dedo do pé machucado e com o joelho ralado. Para os agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, o Garotinho teria provocado os próprios ferimentos. A TV Globo teve acesso às imagens do circuito interno do presídio que mostram que Garotinho estava sozinho na cela e que não há registro de invasão. Ontem, o advogado do ex-governador disse temer pela integridade física dele, já que, segundo Garotinho, ele denunciou a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral, que também está preso na mesma cadeia em Benfica. Nesse mesmo presídio também estão presos o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e os deputados Edson Albertazzi e Paulo Melo, todos do PMDB, rivais políticos de Garotinho. O ex-governador e sua esposa, também ex-governadora Rosinha Garotinho, foram presos na manhã de quarta-feira em uma operação que apura corrupção e crimes eleitorais. Uma operação feita agora à tarde pelo Ministério Público Federal do Rio, no presídio de Benfica, na zona norte do estado, encontrou camarão e bolinho de bacalhau na cozinha da cadeia. A comida estava armazenada com o nome do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Os procuradores também acharam iogurtes e refrigerantes em tonéis com gelo, que deveriam servir o ex-governador fluminense. Uma resolução da Secretaria de Segurança do Estado proíbe a entrada desses alimentos no presídio. O Ministério Público diz que vai informar o ocorrido ao juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal, para que ele tome as providências em relação às regalias em Benfica, onde também estão presos 3 deputados estaduais do PMDB.
E depois de ser flagrado com provolone e biscoitos na cueca, o deputado Celso Jacó, do PMDB, também do Rio, não pode mais sair para trabalhar. O benefício foi cortado pela Justiça. Celso Jacob cumpre pena em regime semiaberto, que é quando o preso tem permissão para trabalhar durante o dia e voltar à cadeia à noite. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acolheu o pedido do Ministério Público, que alegou não haver como supervisionar o trabalho do deputado fora das dependências do Legislativo, nem como assegurar que as funções dele sejam restritas à Câmara dos Deputados. Celso Jacob é ex-prefeito de Três Rios e está na papuda após ter sido condenado a 7 anos de prisão por falsificação de documento público e dispensa de licitação. A defesa do deputado do PMDB informou que vai recorrer da decisão do TJ. O nome do parlamentar voltou ao noticiário ontem, após o anúncio da punição com o isolamento na cadeia por 7 dias. O deputado federal foi flagrado com queijo provolone e biscoito escondidos na cueca ao voltar para o presídio no último domingo. Segundo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário de Brasília, a irregularidade foi identificada durante o processo de revista, após saída de final de semana autorizada pela Justiça. Segundo a assessoria de Celso Jacob, ele levou os alimentos para atender recomendações médicas de se alimentar a cada 3 horas. Ainda foragido, o presidente nacional do PR, Antônio Carlos Rodrigues, pediu habeas corpus. Mesmo assim, a defesa dele afirma que ele quer se entregar. O ex-ministro dos Transportes do governo Dilma e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Rodrigues, está foragido desde quarta-feira. Antônio Carlos Rodrigues teve a prisão decretada pela Justiça Eleitoral de Campos, no norte do Rio de Janeiro, na mesma investigação que prendeu os ex-prefeitos da cidade, Rosinha Mateus, e o marido dela, Antony Garotinho, que é presidente estadual do PR. O ex-ministro ainda foi mencionado na delação de Ricardo Saúde, ex-executivo da JBS Friboi, como sendo o receptor de 20 milhões de reais em propina para o PR, em troca do apoio do partido para a reeleição de Dilma em 2014. Outros 3 milhões de reais teriam sido injetados na campanha de Garotinho para o governo do Rio. No pedido de habeas corpus, os advogados de Antônio Carlos Rodrigues afirmam que a suposta conduta dele, descrita pelo Ministério Público Eleitoral, absolutamente nada tem a ver com as atividades supostamente ilícitas perpetradas pelos demais corréus em Campos de Goytacazes, que envolviam ameaças veladas aos empresários locais que com o município mantinham contratos. Investigação da Polícia Federal aponta pela primeira vez 4 possíveis fontes de onde teria saído os 51 milhões de reais encontrados no apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. A fortuna que chocou o país, dividida em caixas e malas, foi encontrada em setembro no apartamento de Salvador. O local seria o bunker emprestado ao ex-ministro por um empresário da Bahia. Gedel Vieira Lima está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Ele nunca esclareceu de onde veio tanto dinheiro. A investigação trabalha com 4 hipóteses. Para a Polícia Federal, há claros indícios do crime de lavagem. A primeira leva em conta a delação do doleiro Lúcio Funaro, que confirmou que repassou 20 milhões de reais a Gedel em malas de dinheiro. Uma das remessas teria sido entregue em mãos no hangar do aeroporto de Salvador. Outra forte suspeita é que o ex-ministro recebeu dinheiro de PMDBistas alvos do inquérito conhecido como Quadrilhão do PMDB da Câmara, no qual Gedel aparece como investigado junto ao presidente Michel Temer e outros integrantes do partido. Uma parte da fortuna teria saído da Odebrecht. Job Ribeiro, ex-assessor do deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel e também citado nas investigações, confirma ter sido o portador de dinheiro vivo vindo da empreiteira. A quarta possibilidade leva em consideração o salário de assessores devolvidos. Job Ribeiro disse que repassava 80% dos 8 mil reais que recebia por mês da Câmara para a família Vieira Lima e que não era o único. Agora, este detalhamento segue para o Supremo, onde Gedel já é alvo de um inquérito. O caso foi parar no STF porque o irmão dele tem foro privilegiado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, usou o depoimento de Job Ribeiro para pedir a manutenção da prisão do ex-articulador político de Temer.
O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou notificar o senador Aécio Neves, do PSDB, para que ele se manifeste sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Segundo reportagem publicada no site da revista Época, também devem ser notificados a irmã e o primo de Aécio, Andréa Neves e Frederico Pacheco, além de Menderson Lima. Eles terão 15 dias para se manifestar sobre a denúncia da Procuradoria relativa ao desdobramento da delação premiada dos executivos do Grupo JF. Em julgamento, na semana passada, a primeira turma do STF decidiu desfazer o desmembramento determinado anteriormente. Informações relativas a Andréa, Frederico e Menderson, que não têm foro privilegiado, haviam sido remetidas para análise da Justiça Federal de primeira instância. Agora, retornaram para o Supremo. O presidente Michel Temer veio hoje de Brasília para São Paulo e pode passar por um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês. Quem está lá no hospital é o repórter Luciano Penteado. Olá, Luciano, boa noite. Olha, o presidente Michel Temer chegou agora há pouco aqui ao Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para a realização desses exames que vão constatar a necessidade de realização de um cateterismo em uma das artérias do coração do presidente. A assessoria de imprensa aqui do hospital informou que assim que os primeiros exames forem concluídos, será divulgado oficialmente um boletim médico. Bem, este problema em uma das artérias de Michel Temer foi diagnosticado no começo do mês passado, bem às vésperas da votação da segunda denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. Este procedimento, este cateterismo, não foi realizado e a denúncia acabou sendo rejeitada lá em Brasília. Bem, durante a internação para a realização desses exames, a expectativa dos médicos é que o presidente também seja avaliado em relação ao procedimento urológico a que ele também foi submetido recentemente naquele episódio em que ele foi internado às pressas em Brasília com problemas e com dores na próstata. Bem, até o momento, oficialmente, o Palácio do Planalto não se manifestou, mas a expectativa fica agora por conta deste boletim médico que vai aí detalhar tanto o estado de saúde de Temer quanto os detalhes desses exames. Com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Luciano. E o ministro do Supremo, Dias Toffoli, disse hoje que não conversou com o presidente Michel Temer sobre o julgamento do foro privilegiado retomado ontem na corte. Toffoli afirmou ao blog da jornalista Andréa Sadia, no portal de notícias G1, que foi uma coincidência terem se encontrado com o presidente na semana passada em que o Supremo Tribunal Federal voltaria a discutir a limitação do foro privilegiado. O ministro disse que tinha decidido antes da visita ao presidente que pediria visto do caso, o que interrompeu de novo o julgamento da limitação do foro no Supremo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a posição do ministro Dias Toffoli no julgamento do foro privilegiado. O que levou Dias Toffoli a pedir vista do processo sobre a restrição do foro privilegiado? A julgar pelo que disse o ministro, foi para dar ao Congresso a oportunidade de deliberar sobre o tema. A proximidade com o Natal despertou em Toffoli uma crença em Papai Noel. Ele acha que um Congresso apinhado de investigados e cúmplices vai acabar com a mamata do foro especial. Dias Toffoli recebe salário de R$ 37.700 do contribuinte para julgar, mas ele prefere jogar na confusão. Por sorte, o brasileiro já sabe distinguir as coisas. Ninguém mais confunde embromação com profundidade, pose com densidade, cumplicidade com neutralidade, compadrio com moralidade, inércia com estabilidade, investigado com autoridade, omissão com habilidade. Ninguém mais confunde Supremo com divindade. Ao paralisar um jogo que já estava jogado, Toffoli transformou uma goleada de 7-1 numa vitória de 1-7. A plateia ficou autorizada a se perguntar: isso que está aí diante dos olhos de todos é ou não é um acordão para prolongar o privilégio do foro de políticos encrencados com a lei? As orelhas são de lobo, o focinho é de lobo, os dentes são de lobo, mas Toffoli quer que você acredite que se trata de uma vovozinha disfarçada. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o senador Álvaro Dias, do Podemos, pré-candidato à presidência da República, sobre a eleição do ano que vem. Uma escola que guarda as curiosidades sobre a evolução dos cortes e penteados de cabelo na capital paulista. Fundado há mais de meio século, o Centro Teruia ajudou a popularizar o acesso aos salões de beleza da cidade. Uma história que é a cara de São Paulo.
Antes de alcançar os fios, a tesoura ensaia no papel. Pode pegar algo, né, e a cliente fala, você cortou demais o meu cabelo. Então, quando a gente começa no papel, a pessoa já tem uma base de como começar. Pela nova carreira, João largou a Faculdade de Administração de Empresas. Um curso que o Teruya oferece para a gente de 3 meses, eu vou sair um profissional e ganhando mais do que um administrador de empresa ganha hoje em dia. 40 mil alunos já se formaram aqui nas últimas 5 décadas. Nossos alunos atendem os clientes como se eles estivessem num salão profissional. E por isso, logicamente, por um preço acessível, né, a um preço de escola, e eles vêm aqui para serem atendidos. Aqui é barato e corre também, viu? R$4. Até agora ninguém reclamou, diz o seu Teruya, que fundou a escola em 1965. Quando ele começou no centro de São Paulo, o bairro era endereço elegante. Aqui era elite paulistana, né? Na época eu me lembro que o MAP tinha aquelas madames, tinham chá das 4, né? E os cabelos cheios de glamour e volume. Na época, quanto mais você fazia ele mais alto, era a linha mais moderna. Ele conta que ensinou truques preciosos, numa época em que a indústria de cosméticos não era tão avançada. Tinha uns cabeleireiros colegas que um indicava para o outro, olha, tem um fixador que esses cabelos fininhos que a gente não consegue armar, certo? Usa cerveja. Cerveja de bebê? E bebê, entendeu? Mas sem o gás. Nesta sala, os alunos voltam no tempo para aprender, olha só, a fazer o caracol com o uso do grampo. Aqui, a enrolar bobs. Aqui atrás, o chamado bigodinho, muito usado no antigo permanente. São técnicas que ainda estão no mercado, mas que perderam muito espaço para as novas tecnologias, para os modeladores de cacho, para os secadores modernos. Antigamente, os salões de beleza só tinham esse aparelho aí, o secador de tubo, onde a cliente precisava ficar sentada de 30 a 40 minutos. Você sente a quentura, né, do secador, só que nada que incomoda. Você não consegue ouvir o que as pessoas estão falando. Porque faz barulho aí dentro. Muito barulhento. Seu Teruya se orgulha de ter ajudado a tornar popular a profissão dele, no momento em que esse tipo de serviço era para poucos. A classe média, né, para baixo, não tinha acesso a instituto de beleza. As madames não permitiam que a sua empregada isse no mesmo salão. Tinha uma certa discriminação na época. Então veio as escolas, vamos ensinar essa profissão para todo quem quer. Eu sou, modéstia à parte, um pioneiro. A embaixada americana ainda não se pronunciou sobre o caso da vice-cônsul dos Estados Unidos, Stephanie Masland Bowling, baleada ontem à noite na BR-101 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ela estava no carro junto com o marido quando o veículo foi atingido por tiros. A vice-cônsul foi baleada no pé e levada para um hospital. O marido dela não se feriu. A polícia registrou o caso como tentativa de latrocínio. Ninguém foi preso. O governo argentino afastou o comando da Marinha depois do desaparecimento do submarino San Juan, com 44 tripulantes há 9 dias. Segundo o governo argentino, uma investigação deve determinar por que o desaparecimento do San Juan não foi informado ao presidente Maurício Macri e ao Ministério da Defesa logo que se perdeu o contato com a embarcação no último dia 15. O porta-voz da Marinha, Ernesto Balbi, disse em coletiva de imprensa que os esforços de busca ainda não foram capazes de encontrar o submarino. Segundo a imprensa argentina, com a confirmação ontem de um evento consistente com explosão, depois do último contato do submarino desaparecido, a esperança de encontrar sobreviventes é remota. Mais de 4.000 pessoas em navios e aviões de 13 países continuam trabalhando nas buscas. Mais de 230 pessoas morreram e pelo menos 125 ficaram feridas num atentado contra uma mesquita no Egito. O ataque foi na península do Sinai, ao norte do país, perto da fronteira com a faixa de Gaza e Israel.
bombas explodiram dentro da mesquita no fim das orações de sexta-feira. Enquanto as pessoas fugiam, cerca de 40 homens armados que estavam em jipes metralharam a multidão. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. O jornal israelense Jerusalem Post informou que a aviação egípcia bombardeou as montanhas perto do local do atentado, onde haveria esconderijos de terroristas. O atentado de hoje é o mais letal da história moderna do Egito. A região do Sinai tem sido palco de confronto entre o exército e militantes do Estado Islâmico, que atacam principalmente os cristãos na região. O presidente do Egito, Abdullah al-Sisi, anunciou luto de 3 dias e prometeu uma resposta brutal contra os responsáveis pelo ataque. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil condenou o atentado. Segundo o Itamaraty, até agora não há registro de brasileiros entre as vítimas. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a senadora Gleisi Hoffmann, do PT, o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Rodrigues, apontado como operador do casal, sejam condenados a pagarem juntos 4 milhões de reais. A quantia seria um pagamento por danos morais, danos materiais, aliás, e morais por lesão à administração pública. Os 3 são acusados de receber R$1 milhão da Petrobras num esquema de financiamento ilegal de campanha da senadora. Segundo a Procuradoria, o repasse teria sido feito por meio de empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef, contratadas pela petrolífera. Gleisi e Paulo Bernardo negam as acusações. A articulação política para a sucessão presidencial na entrevista do dia, com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Álvaro Dias, político de extensa carreira, eleito vereador, deputado estadual, deputado federal, governador do Paraná e atualmente senador no 4º mandato. Álvaro Dias, que iniciou a sua carreira política em 1968, hoje é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Podemos. Muito obrigada, senador, por estar conosco. E vamos começar exatamente por aí. Sobre o seu partido, o Podemos, como é que o senhor descreve o perfil do Podemos? Olha, nós não temos partidos no Brasil, né? São siglas para registro de candidaturas desmoralizadas, algumas delas consideradas organizações criminosas, né, na Operação Lava Jato. Então o Podemos nasce exatamente para se distanciar desse sistema promíscuo de partidos políticos desmoralizados. Esse movimento surgiu na Europa. Na Europa, o chamado Partido Movimento. Na França, com Macron, em outros países, ele quer fazer a leitura correta do que se passa na sociedade, identificar as prioridades do povo brasileiro e transformar essas prioridades nas causas que nós devemos defender. Em síntese, é esse o desejo do Podemos. Ainda é um movimento. Eu espero que um dia se torne um partido político de verdade. Senador, na sua extensa e densa carreira política, o senhor se destacou por ser uma vigorosa voz no Congresso Nacional, principalmente, em torno de questões muito polêmicas. Mas também tem um outro destaque que chamou a atenção, que foi o fato do senhor ter militado em muitos partidos. O senhor foi do PMDB, do PST, do PP, do PSDB, do PDT, do PV, agora está no Podemos. E quando me perguntam se eu não mudei muito de partido, eu respondo: eu nunca mudei de partido. Não, mas a minha pergunta não era essa, não. Eu ia perguntar se o senhor Por que eu nunca mudei de partido? Inquieto, é politicamente inquieto Exatamente. Ou é politicamente instável? Não, inquieto. Na verdade, eu nunca mudei de partido porque eles não existem. Eu mudei de siglas à procura de um partido que ainda não encontrei. Espero ter encontrado agora. Na verdade, sempre insatisfeito, desconfortável com o sistema vigente. Os partidos políticos dirigidos cartorialmente, de cima para baixo, que rasgam o seu programa constantemente. Todas as vezes que mudei, porque estabeleci algum confronto interno e, sobretudo, quando a corrupção chegava mais próxima, eu fugia dela. E exatamente por essa razão, essa inquietude, essa insatisfação, essa indignação com esse sistema
é que me fez mudar sempre. E desejar uma ruptura com esse sistema, principalmente o sistema de governança, que é esse do balcão de negócios, né? Do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, que se tornou a fábrica dos grandes escândalos de corrupção e a matriz dos governos corruptos e incompetentes. Esse sistema tem que ser substituído e esse é um compromisso, é o carro-chefe da nossa proposta. Ruptura com esse sistema. E eu não acho que pode, não, que seja possível. Eu acho que faremos, porque se não fizermos, obviamente o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza, com as suas potencialidades e com o merecimento do seu povo. Agora, quando o senhor fala com essa segurança que faremos, que já nos remete ao nome do partido, que é ambicioso Podemos, como? Num presidencialismo de coalizão? Exatamente. O senhor vai conseguir essa proeza de uma mudança tão radical? Para destruir esse sistema, nós temos que nos afastar desse conluio partidário, da chamada aliança enorme, né, da coalizão de partidos. Esse presidencialismo é de muito poder e certamente nós temos que inverter o processo. Ao invés do presidente da República ir primeiramente ao Congresso, comprar voto, consciência, partido político, ir à iniciativa privada, buscar empresa desonesta para alimentar esse caixa do propinoduto, nós temos que apresentar a proposta de reforma à sociedade brasileira, conversar com ela e ter competência para se comunicar bem com a sociedade. E a negociação com quem tem poder de decisão, que é o Congresso Nacional? Eu chego lá. Essa comunicação competente com a sociedade tem o objetivo de convencer os brasileiros de que as propostas de mudança são boas para os brasileiros, a favor dos brasileiros e não contra eles. Com apoio da população, você terá o apoio do Congresso. O Congresso corre atrás. O Ulisses Guimarães dizia que o povo mete medo no político, mas não é nem questão de medo, é questão de inteligência. O Congresso vai atrás, não rema contra a correnteza de opinião pública e é possível, sim, aprovar reformas sem o balcão de negócios. Bom, falando em reformas, o senhor é um duro crítico do governo Temer. Quando houve o lançamento da sua pré-candidatura, o senhor fez críticas duras e, inclusive, o senhor ali conclamou as pessoas que lá estavam a livrar o Brasil de mãos sujas, que isso seria necessário, mas também conclamou a aprovação das reformas. Não havia aí uma incoerência? O senhor critica tão duramente o governo Temer, que é quem propõe e quer as reformas e quer apoiar um projeto do governo que critica? Olha, as reformas que eu prego sejam aprovadas não são as do governo Temer. Reformas mais profundas. As do governo Temer são pífias, porque ele não possui credibilidade. Ele não conquistou a confiança popular. E nenhum projeto na administração pública tem sucesso sem apoio popular. As reformas de profundidade virão. O Brasil é uma nação à espera de reformas. Nós precisamos refundar a República, refundar o Estado brasileiro. Começar de novo. Começar de novo. Como diz o Raul Seixas, tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Bom, o senhor falou agora há pouco do balcão de negócios, que é mesmo repulsivo. O Brasil mostra, pesquisas mostram que há uma repulsa a esse negócio, essa negociação de consciências tão explícita. O senhor e parlamentares do Podemos foram procurados pelo próprio presidente Temer ou por representantes dele com proposta de compra de voto? Primeiro eu quero fazer uma justificativa aqui, desculpem, eu estou aí com uma laringite, cordas vocais inflamadas. Mas o senhor está falando muito claramente, fique tranquilo. Com muita dificuldade de falar. O senhor quer tomar um pouco d'água? Quer tomar um pouquinho d'água? Vamos responder a pergunta primeiro. Sim, por favor. Olha, o balcão de negócio está exposto. Esse sistema corrupto
fábrica de escândalos, tem o presidente Temer como um grande arauto. Ele é continuidade do governo do PT, não é outro governo, é o mesmo governo, é a extensão do governo petista. Mas o senhor foi procurado pelo governo dele, por ele próprio, ou representantes dele? A mim não procuram. Para comprar voto? A mim não procuram. Parlamentares do Podemos foram? A mim não procuram porque não ousam procurar com propostas indecentes. Parlamentares do Podemos, sim. Alguns, inclusive, se curvaram diante desta tentativa de promiscuidade do governo e até alguns já foram afastados e nós esperamos que essa prática não ocorra. Nós condenamos no discurso e na prática. Por exemplo, o atual ministro das Cidades, ele foi afastado do Podemos, exatamente por atender a este apelo do presidente nesta barganha permanente, nessa barganha desonesta permanente. Em uma frase, por favor, o que o senhor vai dizer para o eleitor que o senhor é a pessoa que merece a confiança do voto para a presidência da República? Em uma frase. Olha, o eleitor já disse, experiência administrativa e passado limpo. Eu visto essa carapuça. Muito obrigada, senador. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini. A semana vai terminando quente aqui em São Paulo. A máxima hoje à tarde chegou aos 29 graus, sem uma gotinha de chuva. Mas olha, tá chegando o fim de semana, né? Sexta-feira a tendência é que volte a chover, viu? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Nesse final de semana, a umidade volta a aumentar no centro-sul do país e aí o tempo fica abafado e instável. Segundo a meteorologia, já deve ter chuva forte nesse sábado no Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e do Paraná. No domingo, o risco de temporais aumenta entre o sul, o sudeste e o centro-oeste. Já no Nordeste, vai dar praia nesse final de semana e se chover ali pela costa leste, vai ser uma chuvinha rápida e pontual. Vamos ver como ficam as temperaturas? Olha só, nesse sábado em Fortaleza, tempo firme com máximo em torno dos 32 graus. Em Salvador, chega a fazer até 29 e pode chover rapidinho a partir da tarde. No Rio de Janeiro, a chuva já pode ser mais volumosa e a máxima bate na casa dos 34 graus. E em Floripa, dia também estável, com mínima de 16 e máxima à tarde de 27 graus. E o calor predomina sobre o estado de São Paulo, mas já voltam as condições de chuva em algumas áreas. O sol brilha forte desde cedo no estado, a temperatura sobe rapidamente e a sensação é de bastante calor durante toda a tarde. Não chove no oeste, no centro e no sul paulista. Nas demais áreas, incluindo a capital, ocorrem rápidas pancadas de chuva a partir da tarde e há risco de chuva forte na Serra da Mantiqueira. Os termômetros batem na casa dos 34 graus em Presidente Bernardes, dos 35 em Votuporanga, faz até 33 na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto e aqui na faixa leste, máxima em torno de 27 graus em Santos, no litoral, e de 32 na região de Campinas. Para esses próximos dias vai fazer calor aqui na capital, mas tem chuva entre a tarde e a noite, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 19, máxima amanhã à tarde de 31 graus. Aí de sábado para domingo a madrugada já vai ser mais quente, com mínima de 21 e à tarde faz até 29 graus. Na segunda-feira o calor dá uma leve trégua, já que a previsão é de chuvas a qualquer hora e os termômetros ficam entre 19 e 27 graus por aqui. A aproximação da estação das chuvas é uma preocupação constante para o paulistano. Aliás, sempre foi, né? A prefeitura ainda não divulgou o plano de combate às enchentes na cidade para este ano. É possível que isso aconteça só na semana que vem. Pois é, Gamberini. Enquanto isso, né, especialistas defendem que ações urgentes sejam tomadas para prevenir os estragos, já que temporais mais intensos estão previstos para os próximos meses. O período de chuva nem começou e Alex já teve prejuízos com os alagamentos. No último fim de semana, o córrego Ipiranga, na zona sul da capital paulista, transbordou e atingiu a casa dele. Bateu mais ou menos aqui. Pedi sofá, a gente teve que tirar nas pressas porque o rio, quando ele está enchendo, ele enche rápido. E basta olhar as casas vizinhas para perceber que esta é uma preocupação antiga.
quase todas têm comportas para impedir que a água entre. Muitas vezes os moradores precisam construir as comportas na parte de trás da residência, mas nem sempre elas são eficientes. Só para se ter uma ideia, no ano passado, segundo o seu Zezito, que é morador aqui, a água chegou a cobrir este muro. Seu Zezito mora há 10 anos no bairro e sempre enfrentou o problema. Esse período de chuva aproximando, como é que o senhor fica? A gente fica preocupado, né? A chuva é boa, mas também aqui faz medo. A má notícia para os moradores que passam por essa situação é que a cidade deve ter uma quantidade maior de chuva nos próximos anos. Segundo os especialistas, devido às mudanças das condições climáticas. Um levantamento do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, que há 85 anos monitora o clima em São Paulo, revela que nesse período a temperatura média da capital paulista aumentou cerca de 2,3 graus centígrados. São inúmeros equipamentos que auxiliam nesta medição. Segundo o meteorologista Mário Festa, a elevação da temperatura está sendo causada pelo aumento da urbanização e uma das consequências é a alteração no padrão de chuva. Se você aumenta a temperatura média, você também aumenta a quantidade de evaporação. Vai chegar uma hora que ela vai se condensar e vira talvez uma nuvem de chuva. Então é provável que tenha como resposta também um aumento de dias de chuva. A Prefeitura de São Paulo vai apresentar na semana que vem um plano para evitar as enchentes na cidade, elaborado em parceria com várias secretarias municipais. Para o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que elabora um relatório anual sobre as mudanças do clima, políticas públicas são urgentes na tentativa de evitar tantos prejuízos. Ao longo do tempo, esses problemas vão se agravando e pode chegar a um ponto que o custo para a sociedade vai ser muito elevado, então a sociedade pode não ter recursos para resolver os problemas que ela vai enfrentar. E agora, economia. As taxas de juros médias cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial nas operações com pessoas físicas registraram alta em outubro deste ano e continuaram acima da marca de 300%, de acordo com informações divulgadas hoje pelo Banco Central. Em outubro, os juros médios das operações com cartão de crédito somaram 337,9% ao ano, um aumento de 5,5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. A taxa média cobrada no cheque especial avançou para 323,7% ao ano em outubro, alta de 2,4 pontos percentuais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Enquanto os bancos não emprestarem mais dinheiro com juros menores, a economia brasileira vai se recuperar mais devagar. A má notícia é que o total de dinheiro emprestado na economia brasileira continua caindo e, segundo os maiores bancos do país, vai aumentar nada ou quase nada no ano que vem. Uma notícia mais ou menos é que as taxas de juros dos principais tipos de empréstimos continuam caindo, mas mais devagar. É o que a gente soube hoje pelo balanço mensal do crédito feito pelo Banco Central. Primeiro, vamos falar de juros. A gente acabou de ver que as taxas do cartão de crédito rotativo continuam altíssimas, além da lua. Essas são as taxas que as pessoas pagam quando não pagam o total devido no cartão no final do mês. Mas esses empréstimos são uma minoria no total de crédito do país, uns 4%. Outras taxas de juros continuam caindo. O juro médio para comprar um carro estava em quase 26% faz um ano, em outubro do ano passado, agora estão em 22,5%. Caiu, mas nem tanto assim. Mas ajuda as pessoas a comprarem mais carros, mas nem tanto assim. Em um ano, a taxa para comprar imóveis caiu de quase 15% para 12% agora, em média. A taxa do consignado caiu de 29,6% para 27%. Esses são os três principais tipos de empréstimos tomados pelas pessoas físicas, nós. Ajuda? Ajuda, mas as taxas não caíram tanto quanto poderia se prever, dada a queda dos juros no atacadão de dinheiro nos negócios entre bancos. Para as pessoas jurídicas, para as empresas, o total de empréstimos ainda cai muito. Os juros, nem tanto. Por que o crédito cresce tão pouco? Muita gente ainda tem medo de pegar empréstimo, de comprar casa, carro, fazer crediário. Quem está empregado ainda tem medo do futuro porque a economia se recupera muito devagar. Os bancos também têm medo, temem emprestar para quem não vai ter como pagar, pelo mesmo motivo. Ainda tem medo do futuro, do que as pessoas percam o emprego. Uma coisa puxa a outra. A economia se recupera devagar, não dá tanta confiança para ninguém. Sem confiança, o crédito não vai para frente e assim a recuperação segue devagarinho. Boa noite.
A seguir, você vai ver os gols da vitória do Flamengo por 2-1 na Copa Sul-Americana. Agora, o time fluminense precisa de um empate para continuar sonhando com o título. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. No meio dessa baita crise, o William infelizmente ficou sem emprego. Mas não ficou parado não. Usou o tempo livre para se preparar melhor, fazendo cursos técnicos. O Brasil vai voltar a crescer. E aí, quem estiver preparado como William vai poder buscar um novo emprego ou até montar o seu próprio negócio. A educação é a chave para construir um futuro melhor para todos nós. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec. A manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. O Flamengo sofreu, mas venceu de virada o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Pois é, Estela, vitória importante e que deixa o clube a um empate da final do torneio sul-americano. O jogo da volta acontece quinta que vem em Barranquilla, na Colômbia. Veja os gols da virada do Flamengo sobre o Atlético Júnior. O Flamengo recebeu o Júnior Barranquilla da Colômbia no Maracanã pela semifinal da Copa Sul-Americana e começou levando um susto com o gol de Théo Gutierrez logo aos 20 minutos de partida. O rubro-negro chegou ao empate só aos 30 minutos do segundo tempo, com o veterano Juan completando de cabeça a cobrança de escanteio de Trauco. A virada veio 6 minutos mais tarde. Novo cruzamento de Trauco. William Arão escorou de cabeça e Felipe Viseu acertou um belo chute de primeira para fechar o placar no Maracanã. Flamengo 2, Júnior Barranquilla 1. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira na Colômbia. Uma vitória importantíssima ante um rival muito difícil. O jogo de volta vai ser igual de difícil, não? Um rival que hace buen juego con jugadores experimentados y bueno, nosotros no solamente tenemos que pensar en ir a ganar, ir a hacer un juego interesante, un juego inteligente. E domingo, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na partida que vai marcar a entrega do troféu de campeão brasileiro de 2017. E Cássio é quem deve, na verdade, erguer a taça na condição de capitão do time.
O título já está garantido há 2 rodadas. Já houve até uma pequena festa, mas no domingo é a cerimônia oficial, após o jogo contra o Atlético Mineiro. E claro, o Timão quer vencer na arena lotada para deixar essa festa ainda mais bonita. Celso, e uma questão que eu queria saber, o Danilo também pode participar dessa entrega da taça, o jogador mais velho, né, com 38 anos. Isso, e que passou por uma contusão importante, que o afastou por quase 1 ano do futebol, então é uma maneira de reconhecê-lo, né? Ele que participou de praticamente todos os últimos títulos do Corinthians, ele deve renovar contrato por mais uma temporada para depois encerrar a carreira. Para o Corinthians é um jogo de festa, mas ao mesmo tempo existem outros objetivos. A vitória, não só para estragar essa festa, mas também para facilitar com que Jô seja um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Hoje ele está na liderança ao lado do Henrique Dourado com 18 gols, Henrique Dourado do Fluminense. E a ideia é que o Jô termine o campeonato como principal artilheiro. Seria um feito inédito para o time do Corinthians. Tá certo, então. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. A Justiça Sul-Africana dobrou a pena do atleta paralímpico Oscar Pistorius, condenado por matar a namorada a tiros em 2013. O Supremo Tribunal de Apelação da África do Sul elevou a pena do atleta de 6 para 13 anos e 5 meses de reclusão. Em 2016, quando a primeira condenação foi anunciada, os promotores confirmaram que recorreriam da sentença, classificada como branda e indulgente. Em 2013, Pistorius matou a namorada com 4 tiros. Ele sempre admitiu o crime, mas afirma até hoje que atirou na mulher por engano, pensando que fosse um ladrão. No Zimbábue, tomou posse hoje o novo presidente Emmerson Mnangagwa. Militares depuseram o ditador Robert Mugabe na terça-feira, depois de 37 anos no poder. Mnangagwa prestou juramento diante de um estádio lotado e sem a presença de Mugabe. Prometeu combater a pobreza e a corrupção e convocar novas eleições presidenciais para 2018. Muito aplaudido, ele prestou uma homenagem a Mugabe, a quem chamou de pai da nação. A transmissão de poder encerrou oficialmente a ditadura de 37 anos de Mugabe como o único líder do país desde sua independência. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Bom fim de semana e até segunda. A dupla Gian e Duane agita a plateia na festa sertaneja com Padre Alessandro Campos. Hoje, 10h30 da noite.